Amém, igreja? Graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a história de uma mulher muito conhecida na Bíblia, que eu creio que vocês leem a Bíblia, vocês conhecem já de cor e salteado. E eu creio que muitas coisas vão se identificar ao nosso coração, se identificar à nossa vida. Eu quero que você abra lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Ô Márcio, por favor, diminuir um pouquinho o barulho aqui para mim. Desse aqui, ó. A palavra de Deus diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar o poço fundo, pois a água viva. O poço tinha 30 metros. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem preciso vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isto disseste com a verdade. Amém? Vamos lá. Quem era a mulher samaritana? A mulher samaritana, friamente falando, sem muita teologia, sem muitas coisas, a mulher samaritana era uma mulher destruidora de casamento, certo? Ela era uma mulher que destruía casamento. Quando a mulherada via ela passando na rua, a mulherada já corria, agarrava seus maridos, falou: pá, peraí, lá vem, certo? E ela era uma mulher mal vista, mal falada naquela cidade. Ninguém gostava dela, certo? Tanto é que ela ia meio-dia. Você imagina meio-dia no deserto, o sol rachando no coco. Quem aqui, não sei, que está trabalhando nos sols daqui ultimamente, está sentindo o que é o sol, né? Imagina 50 graus na sua cabeça. E a mulher, então, ela ia sozinha, ela não tinha companhia, ela não tinha ninguém queria acompanhar ela, certo? Aí, Jesus então estava na Judéia. Aí vem do céu uma mensagem para Jesus: ô filho, paizão, filho, é o seguinte, eu sei que você está indo para Galiléia, mas eu preciso que você passe lá em Samaria, na cidade de Sicar. E não sei se vocês sabem, essa estrada era muito perigosa, ali tinha muito assaltante, muito assassino naquele lugar. Mas Jesus falou: bom, pai, estou indo, fui.
certo? Jesus era assim com o Pai. Fui. E chegando então, Jesus sentou-se ali à fonte. Aí chega a mulher. Interessante que você vai ver nesse texto aqui, que a mulher reconhece Jesus em 3 tempos diferentes. Primeiro, tu és judeu. Ela via Jesus como um cara comum. Depois, ela fala assim, tu é profeta. E terceiro, tu és o Messias. Interessante isso. Se você pegar no capítulo 3 anteriormente, você vai ver que Jesus teve um papo com o cara da época, o super-homem, o super-pastor, o super, sei lá, o conselheiro, pode colocar o que você quiser. E Jesus falou então com um homem que era mestrado, tinha doutorado, tinha tudo em teologia. Nicodemos, é o seguinte, você precisa nascer de novo. Como, Jesus? Já tenho meus, sei lá, 50, 60 anos, como é que eu vou nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus conversa com a samaritana sobre a água viva. A samaritana praticamente era uma mulher analfabeta, certo? Conversou com os dois não entenderam nada. O mais interessante é conversar com alguém que conhece a palavra e não entendeu nada. Vamos lá. Qual que é o objetivo dessa palavra? É ajudar os cristãos a sair de uma vida cristã superficial para com um caráter verdadeiro, buscando na vida de Cristo o nosso Senhor. Ou seja, você sabe por que está dando tanta confusão hoje, tanta briga na igreja, tanta coisa chata, picuinha, coisa de criança? Eu tentei buscar uma imagem lá em casa, eu acho que eu perdi. Eu não sei se vocês já viram aqui no Instagram, uma família carregando um jovem numa carriola. Alguém aqui viu já essa imagem? O que significa aquela imagem? Aquela imagem hoje é a geração frustrada, que não pode falar nada. Nada. Eu lembro aqui na igreja que teve 3 episódios que o pastor falou. Primeiro ele falou sobre a tatuagem. A pessoa não entendeu, saiu fora. Depois falou com mães que ficavam lá dentro do berçário. Ficou bravo e saiu fora, né? E depois falou do vício. Ficaram bravos e saíram fora. Sabe o que é isso? É falta de entender o que a palavra diz para mim e para você. Tá. Qual que é a ideia dessa palavra? É uma vida cristã prática, em conformidade com a palavra de Deus. Davi fala lá em Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Repete comigo, igreja. Inabalável. Vamos lá. Escuta bem o que você falou, hein? Tá. E aí Jesus, então, tendo um diálogo com aquela mulher, pensa assim, olha, um evangelismo que ele teve com aquela mulher. Jesus, ele foi para confrontar aquela mulher, mas ele não foi. Chegou nela e falou assim: você é a destruidora de casamento, né? Você é que mora com aquele homem que não é teu marido, certo? Você mora com seu amante. E segundo a palavra de Deus, se você mora com alguém, você está em adultério. Se você mora com alguém, você está casado, você está em adultério. E Jesus então começou a falar com ela de uma forma, foi abrindo paralelos com ela, foi abrindo a mente dela, sem julgá-la. Nós temos um costume terrível. Quando você vai conversar com alguém que tem vício, por exemplo: ô, seu bêbado, você não vai mudar quando? Ô, seu viciado, você vai mudar quando? Ô, você vai mudar quando? Ô, pecador, por que você não está vindo na igreja? Sabe, a gente tem umas palavras assim fortes que machucam as pessoas, né? E Jesus foi trabalhando com ela, foi conversando, né? Então, qual que foram as estratégias de Jesus? Primeira coisa, ele teve que quebrar o preconceito cultural. Por quê?
samaritana, judeu, não é? Não se davam bem. E interessante que eu estava pesquisando, você sabe quanto tempo estava durando essa guerra já, na época de Jesus? Mais ou menos 700 anos. 700 anos, não era pouca coisa, certo? O povo judeu odiava os samaritanos, achavam que eles eram relaxados, porcos, entendeu? Tanto é que eles passavam longe de Samaria, longe. E outra, pesquisando também, eu fui saber o que significa a cidade Sicar. Você sabe o que significa? Significa cidade dos bêbados. Interessante isso, cidade dos bêbados. Então Jesus foi conversando com ela, ele rompe a segunda coisa, que foi o preconceito racial. Olha, eu sendo judeu, você sendo samaritana, nós podemos trocar uma ideia. É como se fosse, hoje em dia, há uma briga cultural, por exemplo, de doutrina. Eu sou desta igreja, a minha igreja prega melhor que a sua. Eu sou desta igreja, o louvor da minha igreja é melhor que a sua. Eu sou desta igreja, a minha igreja faz mais coisas que a sua. Eu sou dessa igreja. Há uma certa disputa, sabe? Uma coisa louca. Mas tá, vamos lá. O que aconteceu? Quando havia o reino de Israel, havia 3 reis, não é? Saul, Davi e depois Salomão. Com o tempo, esses reinos foram divididos, foram capturados, vocês sabem da história, certo? E nisso, o povo samaritano começou a se misturar com pagãos e virou um povo híbrido, um povo misturado. Começou a vir vários tipos de cultura no meio, certo? Aí o povo foi perdendo a fé, foi perdendo a razão, sabe? Então eles só acreditavam numa coisa. Eles nem acreditavam mais no Velho Testamento, eles acreditavam só no Pentateuco, nos 5 livros. Então, meu pai Jacó, o poço, esses tipos de coisas vocês vão entendendo. Então, conforme foi o povo se misturando, entrou o sincretismo, entrou vários tipos de religião, misturou vários tipos de crenças, certo? Isso acabou criando inimizade entre judeus e samaritanos, tá? Outra coisa que Jesus quebrou naquela mulher foi a barreira religiosa. Escuta só, a mulher gostava de quebrar casamento, estava morando com alguém que não era seu marido, mas ela conhecia bem o Pentateuco. Não, porque você é maior que meu pai Jacó, você é maior que esse aqui. Até então ela não tinha entendido, certo? O que eu quero dizer? Muitas vezes, a gente ouve bastante isso aqui. Muitas vezes a religiosidade tem matado um monte de gente. Um monte. Tem um monte de gente morta por causa da religiosidade. Essa mulher era uma. O interessante é que Jesus falou assim, então... Jesus começou a trabalhar nessa mulher samaritana. Ele então começa, para conversar com ele desperta a simpatia dela, nos versículos 7 e 9. Ele começa a conversar, ele não julga, ele vai falando, vai declarando algumas coisas. E a mulher então, poxa vida, quem que é esse camarada? Passando o tempo, ela entende então que ele é um profeta. Outra coisa que Jesus começou a trabalhar nela, a despertar o senso da sua necessidade. Ela era uma mulher doente, ela era uma mulher ferida, ela era uma mulher sem perspectiva nenhuma. E pasmem vocês, dentro da igreja está cheio de gente assim. Casamentos feridos, pessoas magoadas, pessoas que precisam entender quem é Jesus, o que é o Evangelho para mim e para a sua vida, o que ele pode fazer, aonde ele vai transformar, o que essa fonte que Jesus quer colocar em mim e você
pode jorrar para alguém que está ferido. Eu me lembro que uma vez eu encontrei, logo que eu entrei aqui, eu estava com 1 ano, eu acho. Tinha um jovem aqui, ele tinha algumas dificuldades e ele foi julgado. Os irmãos encontravam ele alguns encontravam ele na rua e julgavam. Aí um dia, estou descendo e encontrei com ele. E a gente conversou um tempão, sentamos, tal, tomamos uma coca e trocamos ideia, tal. Aí eu despedi dele, dei um abraço nele e estou indo embora. Ele pegou na minha mão e falou: Zé, vem cá. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: escuta, você não vai me julgar, não? Eu falei: por acaso eu sou Satanás? Por acaso eu sou algum demônio? Você trabalha de Satanás. Você trabalha dos demônios. E tem mais, eu amo a sua vida. Entendeu? Coloca os olhos em Jesus, tira os olhos dos homens. Amém? E esse jovem então está bem, está numa igreja aí, está sossegado, está voando em Deus, glória a Deus por isso. Mas se eu fosse mais um que fosse, não, você, irmão, tantos anos na igreja não aprendeu nada? O que você está fazendo lá na igreja? Meu, o que é isso? Em nome de Jesus, vamos parar com essas coisas. Então, no versículo 13 e 15, ele despertou a sua necessidade, tá? O evangelho, ele é vida. Jesus não apela para os sentimentos dela. Nós precisamos pregar as maravilhas de Deus. Gente, tem muitas pessoas que não conhecem o evangelho, que não conhecem Jesus ainda, porque vivem por sentimento. Qualquer coisinha, o que ele falou lá, não gostei. Fez uma coisa para mim, não gostei. Não fez o que eu quis, eu não gostei. Isso é viver por sentimento. Isso é você ter 40 e cuidar de 5 anos. Certo? Nós precisamos ter uma alma madura, um evangelho maduro, entender o que Deus quer comigo e com você em situações, tá? O evangelho, ele não é compreensível à mente natural. O homem não entende as coisas de Deus, a não ser que o Espírito de Deus ilumine. Amém? O homem não entende as coisas de Deus, a não ser que o Espírito Santo venha e ilumine. Sabe, aquelas sacadas que de repente você está lá na sua casa e fala assim: nossa, mas como é que veio isso na minha mente? Por que veio isso na minha mente? É o próprio Espírito falando com você. Aí, eles vão conversando. Jesus, ele desperta mais uma coisa na mulher: a sua consciência. Está no versículo 16 e 18, depois você lê lá. Ele desperta a consciência dela. Poxa vida, eu destruí um monte de casamento, estou com alguém agora que não é meu marido, arrumei um monte de treta lá em Sicar, um monte de gente não olha para minha cara, eu vivo sozinha, subo e desço, vou sozinha. Aí ele fala assim: olha, você precisa entender que Deus me mandou aqui para virar uma chave na sua vida. Amém? Eu já ouvi alguns aqui falar, eu entendi algumas palavras e Deus virou a chave na minha vida. É isso que nós precisamos, virar essa chave. Jesus queria virar essa chave na vida dessa mulher, sabe? Mas olha que interessante, conforme eles vão conversando, não é? Eu até marquei uma frase aqui que eu achei interessante. Então, Jesus, ele quebrou o preconceito cultural, racial. Ele foi mostrando para ela quem que ela era, por que ela precisava ser restaurada, trabalhada. Não é a palavra de Deus que se dobra à cultura. É a cultura que precisa se render à palavra de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava num culto, eu achei muito interessante. Um amigo meu, um pastor tal, ele mostrou o esboço dele no sábado, ele ia pregar no domingo.
Cara, uma palavra exortativa que aquela ia chacoalhar até o templo. Palavra ser exortativa mesmo. Só que, naquele dia, foi o prefeito e alguns vereadores na igreja. E a palavra dele mudou. Foi uma palavra de acalento, uma palavra de passa a mão, acariciar as autoridades, tal. Beleza? Aí depois acabou o culto, eu fui conversar com ele. Falei, pastor, e aí? O que mudou? Eu não queria ferir os sentimentos. E os de Deus? Como é que ficou? Não é? Interessante que hoje as pessoas têm até medo de pregar o evangelho, a palavra, porque por causa dessa geração que está sendo carregada na carriola. O que é o evangelho? A pregação do evangelho, ele começa com uma denúncia do nosso pecado. Quem não tem consciência do pecado não necessita de salvação. Quem não tem consciência do seu pecado de estimação, que continua, não necessita de salvação. Aí por que vem? Acontece. Bom, passei um tempo, estava lá na igreja sossegado, de repente, vou fumar só um cigarro hoje. O que tem? Um cigarrinho só, tal? Fumou um cigarro. Aí despertou. Fumou outro cigarro, despertou. Não, mas lá em casa eu só bebo só uma cervejinha, um vinhozinho. Não, hoje eu só cheirei alguma coisa, só fumei alguma coisa. Isso vai te escravizando, Satanás vai te arrebentando, Satanás vai te prendendo, que daí os teus olhos começam a voltar para outro tipo de coisa, igual a da mulher samaritana. Eu viro um religioso, estou dentro da igreja, sem se importar com o meu pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo de Naamã, vocês conhecem muito bem. Naamã, lá em 2 Reis capítulo 5, onde Naamã, ele faz uma carta, pede para o rei mandar para outro rei, e ele então vai para outro estado. Só que Naamã vai com um monte de presente, ouro, prata, vestes festivais, um monte de coisa, né? Porque ele achava que ele podia comprar a cura dele. O outro rei já ficou preocupado, que ele achou que ia ter guerra lá no país dele, certo? Mas aí alguém falou assim, não. Eliseu falou assim, não, rei, manda um camarada vir aqui na porta de casa, que aqui tem profeta. Manda vir. Naamã foi então, e Eliseu nem saiu para fora de casa. E ele mandou um recado assim para Naamã: Naamã, é o seguinte, vai para o rio e toma 7 banhos. Você imagina, você pegar um general famoso, bicho brabo, monstrão, que ganhava tudo, né? Só a sua família e o pessoal da corte sabia que ele era leproso. Aí ele ficou bravo, aí onde entra alguma pessoa que te ama, que está ao seu lado, que não te trai, falou: Naamã, é o seguinte, eu sei que o senhor está bravo, mas o seu profeta falou, não custa nada, né? Mas sabe qual que era o medo de Naamã? Que ele ia ter que arrancar a armadura e mostrar quem que ele era. Ele era leproso. Se você parar para pensar, Naamã tinha que estar lá no leprosário, junto com os outros, independente se ele era rei, capitão, não interessa, certo? O que eu quero dizer com isso? Essa lepra muitas vezes está em nós, e nós precisamos mostrar, e agora? E se eu mostrar essa lepra agora, todo mundo vai me ver com os olhos diferentes. Você se importa como as pessoas te veem ou como Deus está te vendo? Tá? Então Naamã, você sabe da história, que ele foi, desceu 7 vezes, teve que tirar a armadura, e foi curado, e foi embora muito feliz. Então eu falei que ele despertou o sentimento religioso dela. E ela falou assim: olha, aqui a gente adora num lugar, em Jerusalém eles adoram em outro. E Jesus fala: mulher, se você soubesse quem eu sou, a sua adoração seria diferente. E Jesus fala assim, para os dias de hoje, para mim e para você:
vai chegar um tempo que não vai ter lugar para a gente adorar. Se não tivermos bem firmes com Cristo, se não tivermos bem firmes com o Espírito, com o Evangelho, vai chegar um tempo que nós vamos ter mais igreja. Certo? Eu não sei quem acompanha as notícias aí fora, muitos irmãos nossos aí estão sendo destroçados, estão sendo perseguidos, enterrados vivos, com famílias inteiras, com criança e tudo, eles não estão nem aí. Abriu a boca de Cristo, primeiro eles prendem, continuam falando, eles matam. Tá assim. Certo? A adoração verdadeira, ela tem duas características. Ela é bíblica e ela é sincera. Por isso que ele fala: eis que eu procuro adoradores em espírito e em verdade. Eu procuro adoradores em espírito e em verdade. Jesus desperta nela uma fé verdadeira, está no versículo 25 aqui. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha, deixa eu voltar um pouquinho antes. Quando Jesus começou a trabalhar na vida dessa mulher, a despertar a vida dela, ele está mexendo no meu pecado. É o seguinte, vamos falar de teologia? Eu sei que muita gente não faz isso, quando o pecado é confrontado. Vamos falar de teologia? Jesus falou, não. Vamos falar da sua vida. Vamos falar da sua cura. Vamos falar do que você precisa. Jesus estava falando para ela e está falando para mim e para você. Enquanto você não abrir a sua vida para a cura, enquanto você não reconhecer o teu pecado, as coisas não vão acontecer na sua vida. Não vão acontecer. Porque o Espírito Santo não tem liberdade de agir na minha e na sua vida, quando tem um pecado ali. A Sueli falou que eu posso falar o que aconteceu esse final de semana. Ontem eu trabalhei, até tarde. Aí eu cheguei em casa, o joelho doendo muito, cansado. Aí a minha neta estava lá, a gente brincou um pouco. E eu fui deitar cedo, eu estava muito cansado. E aí, eu não sei se eu estava dormindo, ou sei lá o que estava acontecendo. O diabo soprou vozes no meu ouvido. Para quê? Soprou vozes no meu ouvido. Eu fiquei cego de raiva, fiquei bravo e briguei com a Sueli. Aí você fala, mas você não está falando, hein? Briguei com a Sueli. Graças a Deus que Deus me deu uma mulher sábia, com discernimento. Falou, vem aqui no quarto agora, vamos conversar. Ó, autoridade, vem aqui no quarto agora, vamos conversar. Ela fez desse jeito mesmo, não estou brincando não. Ela olhou bem nos meus olhos e falou assim, e aí? Eu pensei, desde sábado à noite, que aconteceu o negócio lá, que nós brigamos, de ligar para o pastor e falou, pastor, prega aí que eu não vou pregar não. Não vou pregar. Então ela olhou nos meus olhos, José, repreende essa palavra, repreende aquilo que você ouviu, repreende isso, aquilo outro e tal. E ela orou por mim. E veio um sentimento assim, uma cura, uma alegria, um amor, sabe? Uma graça, naquele momento ali. Falei, tá bom, Deus, então eu vou. E eu estou aqui. Essa semana, quinta-feira, eu vi uma frase do Bolt, né? Quem aqui conhece? Aquele corredor que assombrou o mundo, correu menos de 9 segundos, o cara era um monstro, fenomenal. Ele falou uma frase assim, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que com 2 meses passa uma dificuldade e larga tudo. Larga tudo. Interessante que nós largamos, a primeira coisa que a gente larga é as coisas de Deus e não o nosso pecado.
não é? Então essa mulher continuou, não, então é o seguinte, Jesus, olha, você sabe que eu conheço lá o Pentateuco? Deus falou, não, eu conheço a sua vida, e você precisa ser liberta. 3 coisas que eu fiz aqui: precisamos ter visão, precisamos ter paixão, precisamos ter compromisso com as pessoas em que nós trabalhamos, com as pessoas com quem nós conversamos. Sabia que de repente você ganha aquela pessoa que muitas pessoas já olharam, não, essa pessoa é impossível de ganhar, essa pessoa é cabeça dura, essa pessoa tem um coração de ferro, de aço, sei lá. Mas é justamente essa que Jesus quer, e é justamente essa que Deus, o Espírito Santo, deu para você trabalhar com ela. Ah, mas é muito difícil. Quanto mais velho parece que nós vamos ficando de igreja, mais nós perdemos o nosso entusiasmo. Ah, vai ter negócio lá na igreja. Beleza, tranquilo. Eu vou ver pro negocinho aqui agora. Mentira, nem ver. Ah, vai ter tal. Ah, eu enche de compromisso e não vem. Mas na verdade, isso não é compromisso com a igreja, é compromisso com Cristo. Quem tem compromisso com Cristo, com o Evangelho, cara, ele não arruma desculpa para nada. Ele vai. Ele vai. Quantas vezes eu e mais alguns irmãos aí que eu vi, com o joelhão operado, quebrado, estava aqui dentro da igreja. E daí? Eu tenho sede, eu quero ser essa fonte. Sabe, essa água que Jesus está nos dando para não ter mais nenhum outro tipo de sede. Quanto mais se investe no nosso conhecimento, menos a gente investe na ação. Enquanto mais se sabe, menos se faz. Pelo amor de Deus, não estou falando que investir em conhecimento é ruim, é bom, é ótimo. Mas tem pessoas que às vezes acaba o culto aqui, ela pega a Bíblia, vamos entender o que foi falado aqui agora. Eu quero, na minha concepção, no meu evangeliquez, vamos ver o que essa palavra fala para você. Não, ele não fala nem para mim, é para você, tá? E por isso vai dando as brigas, vai dando as porradas que vocês conhecem e tal, né? No versículo 41 e 42, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Ah, desculpa, eu esqueci de colocar o tema aqui, quem gosta de anotar o tema. A palavra que transforma e liberta a vida. O tema, a palavra que transforma e liberta a vida. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Escuta aqui. O que Jesus fez com os discípulos? Ó, vai lá no mercadinho e compra pão para nós, é isso? Certo? Os discípulos eram homens cheios de poder, cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, cheios de graça, mas eles tinham muito preconceito. Eles foram, bicudo, brabo, foram lá, compraram um negócio. Eles não falaram do amor de Deus para ninguém, não oraram com ninguém, não deu rajada em ninguém, certo? E voltaram, acho que se limpando ainda, porque eles eram judeus e sabiam a situação de Sicar. A mulher que era impura, totalmente depravada, destruída, agora renovada, com uma fonte jorrando, ela queimando, ela fala, não, agora eu vou, partiu. O que fez então? Um povo que não gostava daquela mulher, um povo que tinha nojo daquela mulher, a mulherada que via aquela mulher como destruidora de lares. Ela chega, ó, tem alguém lá em cima que falou toda a minha vida. Toda a minha vida, um profeta, o Senhor. O povo virou as costas para ela, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Oi? Foram lá ver quem era Jesus. Interessante que Jesus, ele chegava perto dos judeus, que eram doutores,
que eram pastores, que eram homens da palavra, que eram levitas, um monte de coisa, um monte de título, papapá, e eles rejeitaram Jesus. Agora esse povo quer Jesus, vem até Jesus. Ô Jesus, olha, fica aqui com a gente. Eles entenderam a visão, a paixão e o compromisso de Jesus. Eles entenderam que ele tinha uma palavra que liberta, que transforma. E a Bíblia diz que ele ficou lá com eles 2 dias. 2 dias. Uma pergunta aqui para nós, para você pensar. O que você tem feito com o conhecimento que você tem de Jesus? O que você tem feito com o conhecimento que você tem de Jesus? Interessante, eu coloquei algumas coisas rapidinho aqui para a gente entender. Em João 8, de 1 a 11, ele fala ali do amor, do perdão e da misericórdia. Você está pronto para receber o perdão de Jesus? Dele? Você já parou para pensar que a falta de perdão está te destruindo? Mas não, Zé, eu não tenho que perdoar. Eu não tenho que. Eu me lembro que eu estava aqui já, acho que 4 anos, e eu participei do meu primeiro encontro. Eu falei, eu vou, todo religioso eu vou. O que tem, afinal, o que tem nesse encontro aí que vai falar comigo? No primeiro dia, foi mais ou menos, ainda fui naquela escolinha aqui de cima, perto da sua casa lá, Felipe, eu esqueci o nome. Aquela escolinha aqui em cima, aqui no... Oi? Maria, isso. Foi lá, os 2 primeiros encontros que eu passei lá. Então eu passei lá tudo, o primeiro dia foi mais ou menos, coração rocha, de aço duro, tudo que esse pessoal está falando eu já sei. Quero ver uma coisa diferente. No segundo dia já começou a dar cebola nos olhos, sabe, aqueles ventinhos de ar-condicionado, que nem ar-condicionado não tinha, né? Começou a dar cebola nos olhos. No terceiro dia me arrebentou, no 4º dia eu estava me arrastando. Pensa no negão que chorou, mas chorou. Aí o Espírito Santo foi falando assim, lembra da sua mãe que você achou que você tinha perdoado? Cheguei em casa, só ele viu a situação. Aí o pastor me chamou então para trabalhar no segundo encontro. Falou, não, eu quero passar de novo pelo segundo encontro. E eu fui, sabe, não naquela expectativa, eu já sei que vai falar, não. Eu fui totalmente aberto. Primeira vez eu fui como mulher samaritana, fui religioso. Eu conheço a lei, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, blá, 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 blá. Segunda vez não, eu fui aberto. Já no primeiro dia eu estava desmanchando uma manteiga. Eu sou aquele cara que assiste um filme e de repente dá... Eu sempre comento com o Valmir. De repente dá cisco no olho. Não sei porque dá tanto cisco no olho desses filmes. Aliás, eu vou recomendar um filme para vocês, assim... Sem sincretismo, sem... Assista o Padre Johnny. Cara, que filme. Que lição de vida, que lição de moral. Tá. Então ele fala... Em Lucas 8, de 27 a 39, a cura do endemoniado Geraseno, certo? É aquele endemoniado que Jesus está indo com a turma e tal, e ele corre aos pés de Jesus, até os demônios reconhecem que o Senhor quer conosco, Senhor. Os demônios reconhecem quem era o Senhor, muitas vezes a gente não reconhece. Então ele se lançou aos pés de Jesus e ele foi liberto. Era alguém que andava nos sepulcros, nu, arrebentando tudo, atacando pessoas, né? É como toda cidade, sempre tem aquele que a gente fala assim, misericórdia com isso, né, gente? Só um comentário. Cada cidade tem um louquinho, não é assim que você fala? Não, tem alguém que precisa de uma libertação. E esse alguém é você que está jorrando água viva, que precisa ir lá e pregar. Certo? Então ele falou assim, Jesus, cara, eu estou liberto. Depois de tantos anos na loucura, eu estou liberto. Eu quero ir contigo. Jesus falou, não vai. Você vai ficar aqui. E esse homem virou um grande missionário lá em Decápolis, 10 cidades. Né? Aí chega os religiosos.
Esse aqui não era o rapaz que vivia rebentando, morando na caverna, pulando dentro de cova? Não sei o que ele fazia, um monte de coisa. É esse mesmo. Olha, ele está mansinho aqui aos pés de Jesus, quietinho. Muita gente não ficou feliz com a cura e a libertação dele, a transformação dele. Eles ficaram bravos por causa dos porcos, porque estava cheio de demônio. Aliás, é uma coisa que a gente precisa rever na nossa vida como cristão. Se não tem demônio agindo na minha e na sua vida, né? Na sua vida profissional, no seu casamento, no seu ministério, tem que prestar bem atenção. É muito sério. Tá? Então, eles expulsaram Jesus, não queriam Jesus ali. Depois ele volta um tempo e vem a mesma multidão que expulsou Jesus, agora quer conversar com Jesus. Quem levou a palavra, a fonte de água viva para esse jovem, para essas pessoas? Quem? O Geraseno, o rapaz. Certo? Nós ouvimos falar também da semana passada pelo pastor Rômulo, do bom samaritano, não é? Que passou um pastorzão tal, e olhou, tô atrasado. Aí passou um levitão, cara, se eu atrasar pro louvor, meu líder me pega, deixa aí no chão, vazou. Aí passou alguém que era odiado, né? Alguém que era sujo, visto pelos judeus, e foi o que ajudou, né? Eu quero chamar o Felipão, vem ficar com o louvor. Lá em Lucas 13, 10 e 17, fala sobre a cura da mulher enferma. Devemos pedir ao Senhor que nos mostre como lidar com os traumas apropriadamente em nossas vidas, né? E na vida dos outros. Gente, nem tudo é demônio. Tem pessoas que sofrem, mas estão cheios de trauma. São pessoas que foram abusadas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, de todo quanto é tipo de coisa. São pessoas em que o pai fala, você é um burro, você não vai dar em nada. São pessoas que foram humilhadas dentro da igreja. Por falta de discernimento e sabedoria nossa. O Espírito Santo, ele quer colocar em você uma fonte de vida para jorrar. Para quando você olhar, para aquela pessoa em que você não perdoou ainda, aquela pessoa que você está magoado, aquela pessoa que te traiu, que te feriu. Hoje nós cuidamos de tudo. Cuidamos do corpo, deixar um corpão definido. Fazemos isso, fazemos aquilo outro. Mas a mente, ela está pobre, morta. A alma está ferida, está vazia. Falta alguma coisa. Então eu tenho que buscar essas coisas que eu falei agora. Preciso de droga, preciso de sexo, preciso de bebida, preciso. O amor de Deus quer falar. Quero pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite é a noite de quebrar todo tipo de religiosidade, todo tipo de vício, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que Jesus está falando, olha,
Eu preciso de adoradores que me adorem em espírito e verdade. Eu preciso de pessoas sinceras. Eu preciso de pessoas que conhecem a Bíblia, a palavra, para quando alguém chegar como essa mulher samaritana, ela tentou Jesus na sua religiosidade, mas Jesus falou: não, é muito mais que isso. Você não entendeu ainda. Eles vão cantar a música que eles cantaram agora há pouco. Eu vou pedir que você feche os teus olhos e coloque a mão no seu coração. E comece a prestar atenção naquilo que foi falado nesta noite. O Espírito de Deus está aqui. Ele quer mover na minha e na sua alma. Ele quer tirar os traumas. Quer tirar os vícios.